Bem, só confirmando aqui que o vídeo não vai travar. O celular dá um delayzinho um pouquinho aqui. Bem, meus amigos, uma ótima sexta-feira, um ótimo início de fim de semana para todos vocês aqui. Venho hoje para fazer um vídeo rápido, um breve giro de notícias aí, tecer alguns comentários sobre coisas que aconteceram nessa semana e que podem acontecer nessa próxima rodada de NFL, nessa sexta rodada de NFL aí, pro nosso Jacksonville Jaguars. Tô aqui com o bonezinho do time mais popular de futebol americano nos Estados Unidos, o Dallas Cowboys. E a gente vai jogar contra o time da NFC nesse fim de semana. De qualquer modo, acho que duas coisas que eu queria comentar aqui. Primeiro é que teve uma troca aí, eu pensei em fazer um short sobre essa troca, mas achei melhor tecer os comentários num vídeo aqui para poder elaborar um pouquinho mais assim. Vou tecer um comentário breve também. O Jaguars fez uma troca praticamente jogador por jogador aí entre o Campbell, nosso cornerback, pelo Greg Nilsson, que também é um cornerback, também é um cornerback só que do Browns. Foram draftados no mesmo ano, se eu não me engano, uma diferença de 7 picks de um pro outro, assim. O Greg Nilsson eu acho que é final de primeira rodada e o Campbell é início de segunda. Se eu não estou enganado, me corrijam nos comentários se eu estou equivocado. Creio que é algo assim. De qualquer modo, eram dois talentos, dois cornerbacks que eram muito bem vistos ali no draft naquele momento. E eu não sei muito bem sobre o Greg Nilsson, assim, se eu posso dizer que ele não rendeu o que era esperado, porque eu não acompanho o Browns com tanta veemência assim, mas eu sei que, de modo geral, é a impressão que eu tenho do Greg Nilsson, que ele não foi um cara que rendeu totalmente o esperado, é um cara talentoso. E o Campbell, sendo torcedor do Jaguars, eu posso cravar isso, que ele não rendeu tudo aquilo que a gente imaginou que ele poderia render. Chegou a ter uma temporada boa, depois as últimas 2 temporadas aí minadas por lesão. E, cara, a primeira impressão que eu tive dessa troca quando aconteceu é uma troca praticamente jogador por jogador, porque tem uma sexta rodada do Browns, eu acho, uma sétima rodada nossa, mas é praticamente cornerback por cornerback. Quando aconteceu a troca, eu vou ser bem sincero, eu torci o nariz, porque nosso time não vai bem em jardas totais cedidas, mas de qualquer modo eu acho que o Campbell ele vinha evoluindo, ele vinha mostrando uma curva evolutiva ascendente. A gente teve um ano anterior de uma secundária tenebrosa, terrível, não segurava, não tacleava, não interceptava, não fazia nada. E, pô, eu vi boas jogadas, sabe? O Wingard vem fazendo uma grande temporada, Jordan Lewis, mas eu acho que o Campbell apareceu em momentos cruciais ali. Apareceu em jogadas efetivas. Momentos ali que eu lembro de, pô, nesse lance o Campbell foi bem. Então eu vi uma curva ascendente. Eu acho que poderia ser uma questão de maturação. Esse negócio do time corrigir esse problema da secundária de repente ceder muitas jardas em muitos momentos. Foi assim contra o Bengals, foi assim contra o Chiefs, mas é o Mahomes, contra o Purdy também, em certo ponto, e contra o próprio Texas também, se eu não me engano cedemos muitas jardas. Mas eu achei que fosse um problema ali que desse para evoluir. Eu esperava do Campbell uma curva evolutiva, enfim, com o Campanile comandando ele, com o Liam Cohen, e não vai ser assim. A gente troca pelo Greg Nilsson, na hora eu torci um pouco o nariz que eu falei, pô, tá trazendo um cara que vai ter que se ambientar ali rapidamente, e o Campbell tava apresentando uma curva evolutiva. Até que a primeira interpretação foi assim, será que eles pensam que o Greg Nilsson tem um teto evolutivo maior? Que ele tem um teto produtivo maior, que dá para lapidar melhor esse cara, porque o Greg Nilsson é um cara talentoso, é um cara instintivo também, eu acho que mais instintivo que o Campbell no sentido de playmaker como potencial. Até que eu tava assistindo ali o podcast do On The Clock ali, que tava o pessoal comentando ali, excelente podcast, inclusive, no On The Clock. Não era um podcast, era uma live, acho que não vai se tornar podcast. De qualquer maneira, e eu trocando ideia lá com o pessoal, eu vi o comentário de que eu não tinha conhecimento, de que tem uma questão tática aí também, que o Campbell ele tem mais dificuldade de encaixar marcações em zona, e essa é uma facilidade do Greg Nilsson. Esse é o comentário que foi tecido ali, não sabia disso, fui buscar saber mais sobre, fui buscar entender mais sobre, e realmente, a princípio o intuito do Liam Cohen com essa troca é justamente buscar um cara que se encaixe mais taticamente a defesa. E aí eu acho que muda um pouco a minha perspectiva quanto à troca. Eu acho um excelente movimento, se é nesse sentido. Eu acho um movimento bastante agressivo,
Você, no meio da temporada vai lá, troca cornerback por cornerback só por causa de um ajuste técnico, só por causa. Mas eu digo que não é algo comum de acontecer, assim, tão na cara dura, sabe? E eu acho interessantíssimo, cara. Movimento racional, que eu sempre prego aqui, movimentos racionais. Acho que o Liam Cohen é um cara que tem uma convicção, tem ideias e vai atrás de concretizar essas ideias. Aprecio muito, acho de muito bom valor isso. Então passei a ver essa troca com melhores olhos, quero ver qual o impacto isso vai ter. Vamos ver se o Greg Nilsson vai realmente, a gente vai ter esse salto evolutivo, ele é um cara instintivo. Vamos ver se o fato dele estar num tipo de marcação que já é adequado para ele, de repente azeita melhor o sistema. De repente o time passa a encaixar marcações melhores e ceder menos espaço no campo. É muito doido você ver que uma defesa que já por uma margem boa, a defesa que mais força turnovers da NFL, e você vê a comissão técnica querendo evoluir, cara, querendo mais, não vai ficar estagnado naquilo dali. Acho excepcional, excelente. De repente ver se, quem sabe, o Travis Hunter vai ganhar mais snaps, não sei. Com esse comentário da questão tática do Greg Nilsson, eu dou uma segurada um pouco na mão a respeito do Travis Hunter de repente ganhar mais snaps. Que seria também aquele negócio, né? Travis Hunter, infelizmente, eu acho que quando ele se estabelecer em uma posição, ele tende a evoluir naquela posição. Enquanto ele ficar mesclando em duas, a gente pode ter um pouco de dificuldade de explorar o máximo do potencial dele, né? Mesmo que 70% dele já seja muito bom, a gente quer o máximo de playmakers possível no time. Enfim, não vim aqui para falar do Travis Hunter. A respeito da troca do Greg Nilsson é isso. E outro comentário que eu vou tecer brevemente aqui, eu acho muito engraçado como o Jaguars não vem sendo levado a sério nas previsões desse começo de temporada aí. Acho muito doido, o Jaguars tem um jogo em casa, ele vem de uma vitória contra São Francisco fora de casa, lá na casa dos Niners, não é uma vitória simples. São Francisco 49ers, cara, tá quanto? 4-1 hoje também? 4-1, se eu não me engano. Tá 4-1 aí na liga, tá amassando todo mundo, com o Mac Jones jogando bola pra caramba, o Purdy quando entra, joga muita bola também, apesar das lesões. E aí quando o Jaguars vence, a perspectiva é pautada justamente pela lesão do Purdy. O Purdy tá lesionado, fulano não funciona. Mas quando a vitória acontece dos caras, tudo isso se esquece. Acho muito irônico isso, como o Shanahan é muito bom que ele tá ganhando jogos com essa equipe, quando é contra os Jaguars, parece que nem o Shanahan treina o Niners, sabe? E a gente vem de uma vitória contra o Niners fora de casa, a gente vem de uma vitória contra o Chiefs dentro de casa, cara, onde também acho que se pautou muito enquanto esse Chiefs não é tudo isso, esse Mahomes já não salva o Chiefs. E o Chiefs fez uma boa partida, cara. Fez uma boa partida de futebol americano, foi muito mérito do Jaguars vencer esse jogo, entendeu? O Chiefs chamou pro tiroteio, ganhou campo, achou passes, entendeu? O Chiefs estava onde mais. E o Jaguars foi lá e ganhou o jogo. Ponto, ganhou o jogo. E a gente vem de um back-to-back desse, de Niners, Chiefs dentro de casa, vai pegar dentro de casa um Seahawks, que vem com o Sam Darnold evoluindo bastante, teve uma excelente partida contra o Buccaneers, tem uma defesa boa, e é só essa perspectiva que é olhada. O Jaguars ainda é olhado sob muita desconfiança. Acho natural até certo ponto, porque é uma franquia que passou muita desconfiança pelo fato de ser muito disfuncional ao longo dos anos, mas é algo que me incomoda, não vou mentir não, me incomoda bastante, ver o quanto a gente não está sendo levado a sério. É um 4-1 que não é levado a sério. E aí se a gente abre um 5-1, eu sei que vai ser um 5-1 que não vai ser levado a sério. Vai ser, é 5-1, mais isso, mais aquilo, entendeu? Isso me incomoda, como o Jaguars não vem sendo levado a sério. E não tem outro jeito de mudar isso. É vencer o jogo, enfrentar o Seahawks vai ser um jogo duro, vai ser um jogo difícil, contra uma defesa chata. A gente vai ter que se estabelecer no jogo ofensivo, tanto terrestre, melhorar o jogo aéreo cada vez mais, Brian Thomas ganhando confiança, Travis Hunter, quem sabe, participando cada vez mais de jogadas explosivas. A defesa continuar fluindo com o Devin Lloyd, com o Josh Allen aparecendo cada vez mais nas pressões. A receita é vencer domingo e seguir. Mas me incomoda como a gente não está sendo levado a sério. Quando chega para falar do Jaguars, tem aquele asterisco, sabe? Tem aquele, não é assim. Tem muita consistência, cara, tem muito mérito. Essa defesa tá jogando muita bola e nosso ataque tá fazendo o que é preciso. Não é um ataque explosivo, não é, mas tá fazendo o que é preciso e é necessário reconhecer a evolução de Trevor Lawrence e que o Brian Thomas Jr. tá se envolvendo no jogo,
que o Travis Etienne é um outro running back comparado à temporada passada, e que as peças estão funcionando, que a linha ofensiva está jogando bem. Acho que citam muito pouco os méritos. E não falo nem de mídia brasileira só, fora daqui também, eu acompanho bastante, gosto bastante da CBS Sports, e é sempre uma análise nessa perspectiva, assim, pisando em ovos para falar do Jaguars. Isso quando falam. Qualquer modo é vencer, é consistência, é melhorar cada vez mais o futebol americano. Eu vou encerrar o vídeo aqui já, que já tá ficando muito longo. Venho pro pós-jogo de Jaguars e Seahawks, amém, com 5-1, né? É isso. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo se você conhece algum outro torcedor do Jaguars, algum outro maluco. Fala aí o que você achou do vídeo, o que você pensa disso, o que você pensa do jogo, o que você pensa da troca. Seguimos por mais. Faz o D ao Duval.